Amém, irmãos? Amém. Coloquem bem em reverência a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. 7, versículo 11. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto se assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a Tua grandeza e o Teu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada, para pregar a Tua palavra, pois a Tua graça, unicamente a Sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Não está proibido dar glória a Deus. Então você tem liberdade para adorar e exaltar ao Senhor nessa noite. Estamos aqui no culto de jovem, mas para mim jovem é todos aqueles que têm abaixo de 100 anos. Tem alguém abaixo de 100 anos aí? Glória a Deus. Amados, é uma passagem conhecida de quem lê a Bíblia, dos leitores da Bíblia. É uma passagem onde Jesus ressuscita, um jovem que estava morto. Mas algumas coisas me chamaram a atenção quando eu soube que eu ia pregar hoje. E daí eu comecei a meditar nesse texto, e algumas coisas me chamou a atenção. Primeiramente, eu quero dizer para você que essa mulher está vivendo algo que não é normal. Porque os pais não geram os filhos para enterrá-los depois. A lei, a ordem natural das coisas é os filhos enterrarem os pais. Ou seja, os filhos sabem que um dia isso vai ser inevitável. Mas o pai jamais passa pela cabeça dele, a mãe, os pais, jamais passa pela cabeça de um dia ter que enfrentar isso.
Se é difícil para os filhos enterrar os pais, é muito mais para os pais enterrar os filhos. Porque os filhos crescem cientes que um dia isso será inevitável. Os pais não passam isso pela sua cabeça, nem querem pensar nisso. E também é complicado aqueles que geraram a vida, deram a vida, ter que agora carregar para a morte. Então é muito difícil. O que essa mulher está pegando aqui, irmãos, que Deus nos guarde, que jamais isso nos aconteça. E ainda por fim de tudo, a Bíblia diz que essa mulher era também viúva. E ainda era o seu único filho. A mulher era viúva, único filho, situação terrível, irmãos. Ou seja, talvez quando ficou viúva, né, tinha esperança. Meu filho vai cuidar de mim. Perdi meu marido, mas tenho um filho para cuidar de mim. Ainda mais numa sociedade daquela época que as mulheres quase não podiam fazer nada. Ainda mais numa sociedade daquela época que as mulheres quase não tinham direito a nada. Então aquele filho talvez era a única esperança desta mulher. E agora ela perde esse filho. A Bíblia não diz por que ele morreu. A Bíblia não narra o motivo da sua morte. Se foi uma doença, se foi uma queda, um acidente, uma briga. A Bíblia não narra o motivo. Mas o fato é que ele morre. E tanto que quando Jesus se depara com essa situação, a Bíblia diz que ele, vendo-a, é por causa dela que ele vai ressuscitar o rapaz. Jesus não se move de compaixão pelo jovem que estava no caixão. Porque é triste você ver um jovem no caixão. Alguém que tinha muito para viver, muito para fazer, muito para somar ainda. Alguém que nem, às vezes, teve oportunidade de viver a vida. Ver no caixão. Mas não é o jovem que move a compaixão de Jesus. É a mãe. É a mãe dele que faz que Jesus se mova de compaixão por ela. Vendo ela, ele teve compaixão dela e disse para ela: não chores, pare de chorar. Aleluias. Olha a importância, irmãos, de os pais chorarem pelos filhos. Olha a importância dos pais, amados, buscarem a Deus pelos filhos. Aqui, irmãos, é algo claro que isso move Deus, que isso move o Senhor. A dor da perda. Mas eu quero que você entenda que tinha aqui duas multidões. O tema da minha mensagem é esse: duas multidões, dois destinos. Duas multidões, dois destinos. Uma multidão está saindo, a outra está chegando. Uma multidão, amados, carregava o morto. A outra estava vindo para dizer para o morto se levantar e se colocar de pé. Então, dentro disso, eu quero trazer aqui uma mensagem com esse sentido. Tem a multidão que te carrega, mas tem a multidão que quer te levantar. E muitas vezes, irmãos, nós preferimos a multidão que nos carrega, a multidão que nos leva no colo, a multidão que nos carrega nos ombros, e não queremos aqueles que dizem para nós nos levantarmos. O que significa isso? Trazendo no sentido espiritual. Às vezes é melhor aqueles que carregam nós para aquilo que nós queremos, do que aqueles que dizem se levanta para viver uma vida diferente. Só que tem uma coisa: a multidão que carrega é a mesma que carrega para a cova, que leva para o cemitério. Mas a multidão que manda você
é aquela que te leva para a vida. E muitas vezes nós preferimos a multidão que nos carrega, que nos diz que somos coitadinhos, que diz para nós que ninguém nos entende, que ninguém nos compreende. Nós não queremos um confronto, nós queremos que nos carregue. Aleluias. Mas Jesus, irmãos, estava na multidão do confronto, a multidão que deu uma ordem: levanta-te. Aleluia. Você veio até aqui carregado, mas se você quiser, você vai ter que se levantar para voltar para a tua casa andando. Você veio até aqui no colo, mas você vai ter que voltar para casa andando. Aleluia. Nós queremos ser carregados e não queremos andar com as nossas próprias pernas. Tem pessoas que até na igreja a gente apelida eles crente carrinho de mão. Você tem que passar, colocar ele no carrinho e trazer ele para a igreja. É os crentes que querem ser carregados. Amados, se você não carregar ele, ele não vem. Se você não chamar ele, ele não vem. Por quê? Porque não quer tomar uma posição, não quer se levantar de pé. Mas nessa noite Jesus está dizendo: jovem te digo, homem te digo, mulher te digo, levanta-te. Se você quer viver comigo, se você quer uma nova chance, se você quer uma oportunidade, se levanta. Aleluia. Glória a Deus. A multidão que te carrega fará os que amam você chorar. A multidão que te carrega fará a sua família chorar. Aqueles que te querem carregar, vamos ali, ó, vamos lá na balada, vamos ali na festa, vamos ali aproveitar a vida. E você se deixa carregar. Esses te carregam, mas farão a tua mãe e teu pai chorar um dia. Agora a multidão que diz: se levanta para ser um profeta nessa geração, se levanta para servir a Deus, se levanta para estar na casa de Deus, se levanta para a santificação, se levanta. Esses vão fazer que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Porque quando o jovem se levantou, a Bíblia diz que a multidão glorificava a Deus e dizendo: grandes coisas o profeta se levantou hoje. A multidão que carrega, o destino é triste, o destino é a morte, o destino, irmãos, é o fim. Mas a multidão que quer te ver de pé, aleluia, o destino é a vida eterna, aleluia. A multidão que quer te ver de pé, aleluia. Este, irmãos, é a multidão que você tem que escolher. Nesta multidão está os discípulos e está também Jesus nela. Mas na outra, irmãos, está os amigos de infância, está os amigos da bagunça, está os amigos da bebedeira, está os amigos lá da farra, está os amigos do pecado, está os amigos da balada. Ainda vão carregar você e vão chorar dizendo: ah, era tão bom, ele era tão bom, não merecia isso. Mas eles próprios ajudaram a acontecer isso. Incentivaram isso. Aleluia. O mundo quer te carregar para a cova. Jesus quer te levantar para te levar para o céu. Aleluia. E muitas vezes os jovens preferem aqueles que carregam para a cova do que aqueles que querem levar para o céu. Muitas vezes a escolha nossa é errada. E se não fosse Jesus ter compaixão da mãe e ver o choro da mãe,
aquele jovem teria o seu filho na cova. Muitos irmãos ainda estão de pé. É porque a mãe está chorando. É porque a mãe está clamando. E Deus está tendo compaixão da mãe. Porque se dependesse das suas atitudes, já estaria na cova. Na cova. Está entendendo, irmãos? Então, Jesus disse para ele: levanta-te. Jesus não pegou ele pela mão, não puxou ele. Jesus deu uma ordem: levanta-te. Aleluias. E a ordem que Jesus dá, irmãos, aleluias, até quem está morto ouve, mas cabe nós obedecermos. Eu vou repetir: Jesus deu uma ordem, mas até os mortos ouvem, mas cabe a nós obedecer. Não entendi, pastor? Jesus pode dizer para você hoje: levanta, mas se você não levantar, continuar no caixão, vão te carregar para a cova, vão te carregar para o cemitério, vão carregar você, amados, para o fim da sua vida. Mas se você ouvir e se levantar, Deus tem coisas maravilhosas para você. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. A tua história não acaba, a tua história não termina. Mas nós temos que querer levantar. É que nem um filho pródigo que achou que a casa do pai não era boa, não era suficiente. Sempre tem os descontentes. Sempre tem aqueles que nada tá bom. Tem tudo às vezes, mas acha que tudo não é suficiente. Estou pregando aqui para todos, mas principalmente para jovens. Às vezes você reclama que tem que arrumar uma cama. Pois alguém me procurou antes do culto hoje que não tinha nem uma cama para dormir hoje. E você reclama de arrumar a cama. Às vezes você reclama de lavar uma louça. Alguém me procurou antes do culto aqui hoje. E o pior, irmãos, me doeu o coração porque ele já cantou aqui. Que não tinha uma cama para dormir hoje e nem o que comer. E você às vezes reclama do que você tem. Você acha que bom é para aqueles que estão seguindo o fluxo, aqueles que estão se deixando ser carregados. Aleluias. Pois Deus está dizendo para você: se levanta, se coloca de pé. Pois ele achou que a casa do pai não era nada bom o suficiente. Quis aquilo que não tinha direito, porque só teria direito se o pai já tivesse morrido. Reivindicou a herança, pegou a herança, partiu para uma terra longínqua. Está no mesmo capítulo, no mesmo livro de Lucas, no capítulo 15, partiu do versículo 11. E a Bíblia diz que, gastando tudo que tinha, vivendo uma vida dissoluta no pecado, a Bíblia diz que houve uma fome. O mundo é assim, irmãos. Quando está ruim, fica pior. Com Deus, irmãos, pode não estar bom hoje, mas amanhã vai estar melhor. Com Deus, irmãos, pode não estar do jeito que você gostaria hoje, mas amanhã Deus vai fazer algo na sua vida. Agora no mundo, irmãos, está ruim hoje, pior amanhã. Enquanto ele tinha dinheiro, não havia fome. Mas faltou dinheiro, acabou o dinheiro, houve uma fome na terra. E ele foi trabalhar como cuidador de porcos. Talvez na casa do pai nunca nem trabalhou. E agora tinha que cuidar de porcos. E a Bíblia diz que chegou um dia que ele estava com tanta fome. A Bíblia não diz que ele comeu,
Mas a Bíblia diz que ele desejou. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei o que é mais terrível, se é comer ou desejar. Não entendi, pastor. Porque quem deseja, irmãos, já comeu algumas vezes. Porque não falta mais nada. Quem está desejando comer aquilo que não é de ser comido pelo ser humano, já está igual aos animais. E quando ele estava nessa situação, eu não saí da mensagem. Eu estou usando outro texto, parafraseando com este, porque tem a ver. A Bíblia diz que, Lucas 15, versículo 8, caindo ele em si, disse: na casa dos meus pais, os jornaleiros, os trabalhadores, diaristas, tem fartura de pão, e eu estou aqui passando fome. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Aleluia. Levantar-me-ei, vou me colocar de pé, vou me levantar e vou sair dessa situação. Amados, há pelo menos duas maneiras de você sair dessa situação. Há pelo menos duas maneiras de você estar de pé diante de Deus. Uma pela uma ordem direta, Ele dizendo para você: levanta-te, e você ouvindo e obedecendo. Outra é você caindo em si, que a vida que você está vivendo não é vida para ser vivida. Vou repetir: há duas maneiras de você ficar de pé. Por uma ordem direta de Deus, de Jesus, da palavra, e você tomar atitude. Ou você cair em si e vendo que a vida que você está vivendo não é vida para ser vivida. Que Deus tem o melhor para você. Que o que Deus tem para você é muito mais do que o diabo está te oferecendo. Que o que Deus tem para você é muito mais do que a multidão que quer te carregar. Amados, assim como tem uma multidão, trazendo no figurado, que serve a Deus, que busca a Deus, que quer te ver de pé, que quer te levantar na presença de Deus, tem uma multidão que quer te carregar na presença de Deus, quer levar você para viver a vida no mundo, mas o fim desta vida será morte. E a Bíblia diz que caindo ele se levantou e foi ter com seu pai. E a Bíblia diz que quando o pai avistou ele de longe, diferente do texto aqui, que Jesus move-se de compaixão pela mãe, lá era pelo filho, lá era pelo jovem, pelo pródigo. O pai, quando o avistou de longe, moveu-se de compaixão por ele. Aleluia. A compaixão de Deus, que é o mesmo que misericórdia, amados, está aqui nessa noite para nos colocar de pé. A misericórdia de Deus está aqui para levantar você nessa noite. A misericórdia de Deus está aqui para colocar você de pé diante dele nessa noite. Aleluia. Nessa noite ele está dizendo: jovem, eu te digo, levanta-te. Mas eu estou no caixão, eu não tenho mais força. Para mim já acabou, não acabou coisa nenhuma. Deus está dizendo para você hoje: levanta-te. Se você ouvir a voz dele, se você ouvir a ordem dele e quiser, você vai se levantar em nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele fala, o jovem, o defunto, assentou-se e começou a falar. Aleluia. Começou a falar. A Bíblia não relata o que ele estava falando. Talvez a experiência que ele teve de vida de morte, né, e vida. Talvez ele estava dizendo: o que está acontecendo? O que estou fazendo aqui? Não sei, que a Bíblia não diz o que ele falou, mas ele falou. Escute o que eu vou dizer para você nessa noite: aquilo que está morto vai voltar a falar. Aquilo que está morto vai voltar a falar. Aquilo que está morto vai voltar a testemunhar.
Levanta-te. Aleluia. Aleluia. Eu costumo dizer que Deus nem fala com quem está caído. É, Jesus. Primeiro tem que levantar para depois ele conversar. Ezequiel 2:1, ponha-te em pé e eu falarei contigo. Se coloca de pé e eu tenho um papo contigo. Vou conversar com você. Isaías 32:9, levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, que estáis acomodadas, e ouvireis a minha voz. Isaías 61, levanta-te e resplandece a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Levanta, e a luz de Deus e a sua glória vai nascer sobre ti. Aleluia. Para o cego Bartimeu, a ordem foi essa: levanta-te, porque o Mestre está te chamando. Levanta, porque o Mestre está te chamando. E a Bíblia diz que levantando-se ele, jogando a sua capa, foi ter com Jesus. Aleluia. E naquele dia o que era cego voltou a ver, o que era cego enxergou, em nome de Jesus. Mas tem que ler. O mundo quer ver você cair, mas Deus quer te colocar de pé. Deus quer te ver de pé. Deus quer colocar você de pé. Aleluia. Aleluia. A multidão que chorava agora é glorificada. Porque até aqueles que querem te carregar para a cova, quando vê um milagre na sua vida, acabam glorificando a Deus. Não entendi. Até aqueles que querem levar você para a balada, que querem levar você para as drogas, que querem levar você para a bebida, que querem levar você para o pecado, quando vê você de pé, vai glorificar a Deus, vai exaltar a Deus, vai dizer como pode, o que aconteceu, quem é este? Legal não é aquele que te carrega, legal é aquele que te manda ficar de pé. Aquele que te carrega não significa que quer o teu bem, mas muitas vezes é porque quer ter o controle da sua vida. Agora quem quer ver você de pé não quer controlar a sua vida, mas quer dar o controle dela a você mesmo, que você caminhe com as suas próprias pernas. Aleluia. Mas nós temos que querer, nós temos que obedecer. Aleluia. Nessa noite Jesus está parando a multidão. Jesus nessa noite está tocando no caixão e está dizendo: levanta-te, jovem. Levanta-te. Levanta-te para aquilo que você tem para realizar para mim. Levanta para os teus sonhos. Levanta. Levanta para cuidar da sua mãe. Levanta para cuidar dos seus pais. Eles cuidaram de você. Agora é a hora de você cuidar deles. Levanta-te. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então a ordem é essa: levanta-te. Se você deixar a vida, leva eu. Amados, você vai acabar numa cova. Se você deixar que as pessoas decidam na sua vida, você vai acabar numa cova. Uma coisa interessante é que a multidão que estava com a viúva, não sei se porque ela era muito conhecida, ou se pelo tamanho da desgraça de ter perdido o marido e perder o único filho, comoveu todos para estarem juntos, a cidade está com ela. Mas a multidão que estava com Jesus, nem todos eram discípulos. Eu vou repetir. Nem todos eram discípulos. A Bíblia diz que
ia com ele muitos discípulos e uma grande multidão. Mas nem todos eram discípulos. Mas havia discípulos e alguns que não eram discípulos. Mas todos estavam acompanhando Jesus. O discípulo é aquele que é discipulado, aquele que é ensinado. O discípulo, amados, é aquele que um dia também vai ser mestre. Mas havia também uma multidão. Às vezes, irmãos, a gente olha os que estão andando com Jesus, em vez de a gente focar nos discípulos e em Jesus, nós estamos focando na multidão. Não entendi, pastor. Às vezes nem todos que estão andando com Jesus vão querer ser igual a Jesus, porque não são discípulos. E daí a gente fica olhando para os que são da multidão. Esse aí anda com Jesus, mas faz tudo errado. Esse aí anda com Jesus, mas bebe. Esse aí anda com Jesus, mas vai na balada. Esse aí anda com Jesus, e você está olhando para as pessoas da multidão que anda com Jesus. E às vezes você pensa, eu já vi gente dizendo isso. Tem gente que faz um monte de coisa errada na igreja também, então eu vou para o mundo. Ei, não foi a multidão que disse para o jovem levantar, mas foi o líder da multidão. Não olhe para aqueles que não são discípulos, porque eles não têm obrigação nenhuma. Às vezes acompanham Jesus por curiosidade, às vezes acompanham Jesus por interesse, às vezes acompanham Jesus porque querem um pão, querem alguma coisa de Jesus. Mas olha para os discípulos, porque os discípulos podem não estar prontos, podem não estar completos, mas pelo menos estão tentando ser igual ao Mestre, pelo menos estão tentando ser igual a Jesus. Não entendeu? Eu vou explicar melhor aí. Às vezes, se você olhar para todos que estão na igreja e focar naqueles que não têm compromisso, você volta para a multidão que te carregava. Mas se você olhar para aqueles que têm compromisso, para aqueles que são discípulos, para aqueles que realmente, amados, estão ali porque querem ser igual a Jesus, você não sai. A ordem hoje é: levanta-te, a ti te digo, levanta-te. Se você ouvir, não importa a que caminho você está na sua vida, não importa o que você tem feito por esses dias, se você ouvir, até, amados, do além da morte, Ele te traz de volta. Aleluias. O que o Senhor quer dizer com isso? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Acenda mais perto. Amém? Amém, Jesus. Se levanta, se coloca de pé. Talvez você tenha refletido, caído em si, mas não tenha tido força para levantar. E hoje Jesus teve que vir aqui se acudir você. Parar o cortejo, parar o caixão. Aleluia. Hoje o que tem de jovens que estão tirando a própria vida. O que tem de pessoas aqui hoje, jovens, homens e mulheres, que acham que melhor é morrer do que viver. Acham que se estiver dentro de um caixão
Os problemas acabaram. Para alguns irmãos, o problema pode estar apenas começando para uma eternidade toda. Tem gente que está, amado, querendo morrer por causa de um problema, por causa de decepções. E às vezes pode se acordar num lugar que não tem volta. E o que é ruim pode ficar pior. E muito pior. Então a solução não é morrer. A solução não é deitar neste caixão que esse rapaz estava. Aleluia. A solução é levantar. Para os vivos ainda há uma esperança. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Aleluia. Então vamos nos levantar. Vamos nos colocar de pé. Vamos tomar uma posição diante de Deus. Não vamos querer ser carregados. Vamos andar com as nossas próprias pernas. Aleluia. Mas essas pernas levarão você à realização dos teus sonhos. Essas pernas, amados, esses pés levarão você a cumprir a obra de Deus que Ele tem na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você feche os olhos. Medite no que você ouviu nesta hora. E ore comigo. Talvez você está assim, deixando-se levar. Vamos. Talvez você está seguindo frutos. Mas Deus está hoje dizendo para você: levanta-te. Você não é como eles. Você não é igual a eles. Aleluia. Em nome de Jesus, você é diferente. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Você foi chamado, Deus, do ventre da tua mãe. Em nome de Jesus, você foi levantado para